Meus irmãos, boa noite. A paz de Cristo para vocês. Uma excelente noite de domingo. Estamos ao vivo nessa transmissão. A paz do Senhor para todos que estão entrando nessa mensagem. Antes de ir à mensagem, uma conversa, eu peço a vocês que deixem o like de vocês, que curtam esse vídeo, compartilhem, comentem e também se inscrevam no canal, se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, que ative o sininho de notificações, assim, sempre que eu estiver ao vivo, entrar ao vivo, né? O pessoal às vezes reclama que não recebe as notificações. Muitos esquecem de ir ali e ativar o sininho. E aí toda vez que eu estiver online, iniciando uma transmissão, você será notificado. Olha, eu estava vendo aqui os comentários dos vídeos anteriores e eu noto que há uma certa ansiedade, né? E essa ansiedade é normal, todo mundo vive isso, de ver a nossa luta, as nossas lutas, as nossas de ver elas serem logo resolvidas, né? De esse momento ruim passar, de acabar logo o sofrimento, de sair logo da dificuldade, né? De atravessar logo esse processo esse que parece às vezes que não tem mais fim, processo esse que parece que é a montanha de Seir, parece que a gente roda e né, as coisas não mudam. Muitas vezes parece que vivemos a mesma coisa, né? Não muda. Por isso que eu falei que é a montanha de Seir. Israel ficou rodando aquela montanha durante um bom tempo, até que o Senhor virou e falou: olha, já tem rodeado demais essa montanha, virai para o norte. Quando a coisa se torna cíclica, normalmente é porque insistimos nos mesmos erros. Erros esses que muitas vezes não percebemos, outras vezes percebemos, mas ignoramos. Quando eu falo sobre focar na coisa correta, é isso. É porque a gente só avança etapas em um processo quando olhamos, né, para o foco do problema, quando entendemos que aquilo ali é onde precisa ser resolvido o problema, né? Não adianta a floresta está pegando fogo. Vou dar mais uma das minhas ilustrações. Não adianta a gente tentar, né, apagar o fogo, os focos de incêndio pequenos, né, que estão se espalhando, se alastrando, se não for no cerne, se não for lá na origem de todo o problema. Então Deus, ele nos revela, ele nos mostra sempre onde estamos errando, que tem sido algo repetitivo, né? Repetido na nossa jornada de erros, né? E é normal. Eu não estou aqui lançando nenhum fardo de acusação. Errar, todo mundo erra. Hoje eu abri uma caixinha de perguntas e respostas no Instagram e aí me fizeram a seguinte pergunta: quando eu erro, eu volto para o final da fila? Eu falei: não, de maneira nenhuma. Quando nós erramos, né? Eu sempre vou me incluir. Nós voltamos para o mesmo ponto de onde nós caímos, né? O Senhor nos levanta de onde nós caímos. Foi dali, como se fosse um checkpoint. Você errou ali, é dali que você continua. Não tem essa história de final da fila, você volta agora para o último lugar, vai ser o último a receber a sua bênção. Isso não existe. Esse tipo de cristianismo que sempre joga um fardo, que sempre joga uma culpa, que sempre joga um peso, que sempre joga, ele trabalha com a recompensa de alguém que é bom demais e vai merecer ser abençoado, e sempre a penalização irreversível dos erros, né? Então é complicado isso, né? Uma outra questão que foi levantada, né, sobre desistir. Você desistiu da sua restauração? Eu não desisti. Quem desistiu foi a minha ex-companheira que estava comigo, e desistiu de repente. Eu não levo esse fardo sobre mim. Eu sou culpado, né? Eu desisti. Não, esse fardo há poder no sangue do Cordeiro. Ninguém coloca esse fardo em mim. Não coloca, né? A desistência não foi
não foi minha, e aqui eu estou falando para um público que na sua maioria está vindo desse contexto, né? Alguns já no processo mais avançado, outros no processo inicial, alguns já seguiram com Deus, entenderam as possibilidades e as realidades que Deus lhe deu, que Deus lhe dá, né? Então nós prosseguimos. Esse fardo, essa culpa, não, nós cometemos os nossos erros, nós reconhecemos os nossos erros, mas essa culpa nós não carregamos. É importante esse amadurecimento espiritual, é importante esse reconhecer as limitações. O homem, basicamente, ele cai por 3 motivos, e o homem aqui, né, quanto ser humano: pelo poder, pelo dinheiro e pelo prazer sexual. E identificar qual desses 3 pontos a carne tem demais, qual desses 3 pontos devemos lutar mais por uma libertação, por uma transformação, para que o Senhor venha a nos renovar, a mudar a nossa vida. Realmente no céu não entra quem não é liberto, precisamos de libertação. E aqui fica um parêntese, porque todo mundo precisa de algum certo nível de libertação de alguma coisa. Me impressiona quando há um parecer um tanto quanto, sabe, de alguém que já alcançou a estatura de varão perfeito sem ter entrado no céu, porque essa estatura alcançaremos no céu. Aqui, enquanto estivermos aqui, nós corremos, né? A carreira que nos foi proposta, nós lutamos, nós perseveramos, mas apanhamos, erramos, caímos, levantamos. Essa é a jornada do crente. É a minha jornada, é a jornada dos irmãos, como o vaso na mão do oleiro que às vezes se quebra. E não se quebra, se dependesse né, é o mal que eu faço, o bem que eu faço, o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Não é que é de propósito, não, eu não gosto de Deus, eu vou errar porque, não, para afrontar o Senhor, não, é porque a nossa natureza realmente, eu não estou aqui com isso justificando o pecado, né? Eu não justifico o pecado, estou explicando a nossa natureza. Não podemos nos render a ela, devemos lutar contra ela, tá? Eu sempre me incluo. Uma outra questionamento que foi feito, a irmã fez até fora da caixinha lá de perguntas e respostas, ela fez um questionamento no meu direct, né? Ela falou assim, você vive, como que foi? Você vive o que prega? Aí eu botei assim, eu prego o que eu vivo. Porque, na verdade, esse canal aqui, ele nada mais é do que um relato das experiências que eu tenho vivido com Deus. E eu coloquei isso quando você vai lá no YouTube e você coloca lá sobre. Aí eu venho lá dizendo, eu escrevi lá, isso aí lá em 2018. Algum momento até alterei uma coisa ou outra, mas o grosso está lá. O canal tem por intuito eu relatar aqui as experiências que o Senhor tem me dado. E, irmãos, quando eu falo aqui de erro, de cair, de libertação, de transformação, de cura, quando eu falo isso tudo, eu estou falando de mim mesmo. Eu não sou hipócrita, eu nunca vou chegar para vocês aqui trazer uma mensagem e me tirar dessa mensagem. O primeiro ouvinte do pregador é ele mesmo. O primeiro alvo do mensageiro é ele mesmo. Se não é, deveria, penso eu. Assim aprendi desde criança na igreja. Então eu acredito que eu fico muito mais próximo de vocês e vocês muito mais próximos de mim quando nós compartilhamos das mesmas limitações, dos mesmos sofrimentos, dos mesmos erros e acertos, sabe? Eu acho que isso fica muito mais perto e por isso que talvez haja uma certa identidade, uma certa identificação. Não uma vez, mas inúmeras vezes eu ouvi as pessoas relatando, dizendo assim, olha, eu vi lá no canal, né, o vídeo, a minha história, né, quando você relata a sua história, a sua travessia desse período aí, conturbado, e eu me identifico muito, e eu ouço homens dizendo isso e mulheres dizendo isso. Então, é justamente esse ponto de haver uma identificação. Então é uma jornada difícil, é uma jornada que na presença de Deus eu aprendi uma coisa, nós temos 2 formas de aprender, né? O Cláudio Duarte até brinca com isso.
que aprender pelo acerto ou aprender pelos erros. A melhor forma é aprender pelo acerto. É aprender pelo exemplo daquilo que... Vamos lá, o exemplo daquilo que Deus nos deu, que é a sua própria palavra. No male, né? No pior, aprender pelo erro do outro. Essa é a melhor forma de aprendizado. Ninguém quer que o outro erre, né? Mas assim, é você não errar. Agora, nós que estamos aqui, né, juntos aqui nessa mensagem, nessa noite, nós estamos aprendendo pelos erros. E não é do outro, é nosso, os nossos erros mesmo, né? Inclusive os meus. Eu tô aqui, né? Por isso. É aquela recuperação. E aí, dá para fazer uma listinha dos erros? Se dá. Eu consigo fazer uma listinha dos meus erros, daquilo que eu fazia, daquilo que eu não faço mais, daquilo que eu não fazia, daquilo que hoje eu faço. E aí eu começo a falar, tá vendo? Isso aqui é isso. Isso é restauração. Deus não vai construir um prédio em cima de um terreno que é um pântano. Não. Deus não faz isso. Não, Deus não faz isso. Deus não vai fazer uma grande obra, uma grande construção, sem que haja estrutura, sem que haja alicerce. Esse processo exige tempo, tem que ter paciência, não adianta. E o tempo, ele é necessário para todo mundo. Esses dias eu estava vendo, né, reprise do programa bem conhecido, que é o MasterChef, e aquela Paola, né? Paola Carosselli, eu não me recordo. Ela falou, uma mestre, né, de cozinha argentina, ela falou algo bem interessante, que um dos participantes errou, né, o tempo do cozimento de uma carne, e aquilo dali foi o motivo pelo qual ele foi eliminado daquele programa. E ela usou uma expressão ela falou assim, olha, deixa eu te contar uma coisa. Pode ser o cozinheiro de bandejão, pode ser a cozinheira, a mulher que cozinha dentro da sua casa, ou pode ser o maior mestre, o maior chefe de cozinha do mundo. O tempo de cozimento dessa carne é o mesmo para todos eles. E eu fiquei olhando aquilo e falei, rapaz, é verdade. Independentemente de quem está fazendo, o tempo de preparo daquela carne, o tempo de preparo daquilo é o mesmo, não muda. É o tempo, é o time daquilo ficar pronto, né? E na nossa vida é assim. Você pode ter nascido na igreja, você pode ser um neófito, uma pessoa que entrou ontem para a igreja, você pode ser recém-batizado, ou você pode ser batizado há anos, há 20, 30 anos, cheio de dons espirituais, experiência. Você pode nunca ter lido a Bíblia inteira, ou já pode ter lido dezenas de vezes. O processo, ele tem que ser vivido tanto para um quanto para o outro. E eu não vou entrar na questão de tempo, porque realmente isso varia nos processos, né? Mas o processo você tem que viver. Eu tenho que viver, todo mundo tem que viver. Cada um vai viver o seu processo. Existe, né, essa terminologia inventada, né, de deserto. Existe um deserto para cada um. O deserto da Matilde é da Matilde, é feito por medida para Matilde. O deserto do Odair é feito por medida para ele. O deserto do Alan é feito por medida. Do David é feito por medida. Cada um tem o seu. Não dá para olhar para o deserto do outro, para a vida. Não. É no tempo que Deus estabeleceu para a sua vida, meu irmão. No tempo que Deus estabeleceu para a sua vida, minha irmã. O tempo não é um vilão. Não. O tempo cura as feridas, o tempo nos amadurece como homem, como mulher, porque tem muita gente imatura como homem e mulher. De novo me incluo, quantas vezes assim eu agi, nos amadurece quanto servos. O tempo muda, o tempo cicatriza, o tempo faz parte de todo o processo. O tempo não é um vilão. Não é um vilão. O tempo é um aliado. Deus usa do seu Kairos, ele usa o nosso Cronos, o nosso tempo humano, para nos preparar. Quando Deus ele quis escolher um rei para a nação de Israel, eles escolheram Saul. E o Senhor falou, agora eu que vou escolher alguém segundo o meu coração. Deus levou esse jovem
a viver 10 anos, Davi, fugindo de um rei, Saul. Quando Deus quis um líder, Moisés, ele fez Moisés apacentar as ovelhas do seu sogro durante 40 anos. Quando Deus quis um governador sobre o Egito para salvar e construir ali, salvar uma família e construir o início, o alicerce para que a sua nação, fosse gerada no Egito, ele durante mais de uma década preparou um jovem, José. Deus é Deus de processo. Nem Jesus fugiu do processo. Jesus passou 30 anos incógnito. Ninguém conhecia Jesus, ninguém sabia o que era, porque não era o momento do Filho de Deus se revelar. Olha aqui, vou repetir, o Filho de Deus teve um tempo para que o ministério dele começasse, para que ele começasse a operar, para que ele começasse a fazer aquilo pelo qual ele veio ao mundo. Jesus viveu o processo. Não vai ser diferente na sua vida, na minha vida. Não vai ser diferente. Tudo isso que hoje nós reclamamos, que nos atormenta, como a aflição, a angústia, a ansiedade, tudo isso são ingredientes desse processo. São ingredientes. Se você pegar a pimenta sozinha e colocar na boca, a gente sabe o que acontece, né? Mas se você colocar ela dentro do tempero, ela funciona, né? E como funciona? Se você pegar o limão sozinho e colocar na boca, você sabe qual é o sabor. Mas se você coloca ele ali em cima da carne, funciona da mesma forma. A ansiedade, a angústia, a aflição, a tristeza, tudo isso. Cada um deles isolados, nós não vemos coisa boa neles, né? Mas quando estão dentro desse caldeirão, dessa panela chamada processo de uma restauração de vida, funciona. E como funciona? Como Deus usa todas essas coisas para nos forjar, para nos moldar e para nos aprovar. Então descanse, confia. Deus está fazendo. Eu não vejo Deus fazer. Não vai ver mesmo. Não vai ver. Porque desde a antiguidade, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem se percebeu um Deus além de ti. Um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Que Deus te abençoe nesse domingo. Tenha uma excelente semana. A paz do Senhor Jesus.